Turma da Mônica na Independência do Brasil. Aprenda sobre a independência do Brasil de forma lúdica com a Turma da Mônica e deixe seu like. Independência do Brasil, parte 1. Estamos em 1807. Toda a Europa foi ocupada pelos franceses, ou melhor, quase toda. Portugal ainda resiste ao invasor Napoleão, mas não por muito tempo. Majestade, precisamos partir! Napoleão já está a nos invadir! A corte portuguesa precisa fugir antes que os franceses cheguem a Lisboa! Ai, Jesus! Fugir pra onde? O Brasil é bom nessa época do ano. Não, opa! Eu fico aqui até o fim! O Brasil é muito longe? Não! Só 54 dias no mar. Ai, vai ser de amargar. Quer parar? Em março de 1808, o príncipe regente Dom João chega com parte da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. E junto com a comitiva real, é claro, estava o príncipe Dom Pedro. Ligado, meus súditos. Seus súditos? Eles são meus! Sim, papá. Ó, marido, sabes como esses jovens são independentes hoje em dia? Independentes? Ele que não fique com ideias, opá! Fala, súdito. Com a permanência de Dom João, o Brasil foi elevado em 1815 à condição de Reino Unido a Portugal. Viu no jornal? Não somos mais colônia. É, somos Reino Unido. Em 20 de março de 1816, a rainha de Portugal, Dona Maria I, morre e um tempo depois, Dom João é aclamado rei. Pedro, meu filho, és agora o príncipe herdeiro da coroa portuguesa. Ah, sei. A coroa portuguesa é a vovó, né, papá? Mais ou menos. Bem, prepara-te, porque algum dia virás a ser rei deste país. Uau, sério? Você é o rei da lua? Da lua não, filho, do Brasil. E tem mais uma coisa, ó filho. Um príncipe regente não pode viver só. Concordo. Vou ganhar um cachorro. Que o qual tu vais é casar. 1817, Áustria. Venho em nome de Sua Majestade, ó Rei Dom João, pedir-vos a mão da arquiduquesa Maria Leopoldina Carolina Josefa Francisca Fernanda Beatriz para o príncipe Dom Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, herdeiro do trono de Portugal e Brasil. Ufa, consegui de uma topada só. Desculpe, eu não estava prestando atenção. Pode repetir? Claro, água por favor. 5 de novembro de 1817, chega ao Brasil a arquiduquesa Leopoldina. Aposto que é uma gorducha. Mais modos, Pedrinho! Agora curve-se! Aí vem ela! Eu sou Leopoldina, meu príncipe. Eu falei que era uma gorda? Você também não é um príncipe encantado. Não, sou um príncipe coelhado. Ai. Personagens da Independência: Dom João, pai de Dom Pedro I, José Bonifácio, patriarca da Independência, Imperatriz Leopoldina, mulher de Dom Pedro, Dom Pedro I, imperador do Brasil, Dragão da Independência, soldado de cavalaria, Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro I. Você sabia? Os dois ramos nas laterais do escudo da bandeira brasileira do Império simbolizavam duas riquezas nacionais na época: o fumo e o café. O instrumento que Dom Pedro usou para tocar pela primeira vez o hino da independência se chamava espineta e era parente do cravo e do piano.
José Bonifácio, além de ser o patriarca da independência, ou seja, um dos pais intelectuais da nossa liberdade, José Bonifácio foi também cientista, soldado, secretário da Academia de Ciências de Lisboa, membro das mais importantes sociedades de pesquisa da Europa, professor de mineralogia em Coimbra, deputado, vice-presidente da província de São Paulo, ministro do Império. Eram 4h30 da tarde quando Dom Pedro deu o grito da independência. Dom Pedro tinha somente 24 anos quando foi aclamado imperador do Brasil. Independência do Brasil, parte 2, 1821. Filho, minha missão aqui no Brasil está cumprida. A corte deve regressar a Lisboa. E eu vou ficar. Eu vou ser o rei da lua. Não! Quer dizer, tu vais ser o príncipe regente. Se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti, que hás de me respeitar, do que para algum desses aventureiros. Legal! E você já vai declarar a independência? Ainda não. Deixa o coroa ir embora primeiro. Um dos primeiros decretos de Dom Pedro foi acabar com a censura. O que é isto? Acabei com a censura. Todos têm a liberdade de dizer o que pensam. Quer saber o que eu penso disso aqui? Calma, eu faço outro decreto. Com o fim do monopólio da imprensa régia oficial do Império, surgiram outros jornais com ideias bem nacionalistas. Enquanto isso, no cenário político do Brasil, surgira a figura extraordinária do paulista José Bonifácio. Senhores, precisamos apoiar o príncipe Dom Pedro. Ele deseja a completa autonomia do Brasil. Apoiado. Seja lá o que autonomia signifique. É o mesmo que independência, ô esperto. Em Portugal, a repercussão do movimento libertário não é bem vista. O Brasil pretende colocar-se acima das nossas leis. E isso é contra a lei. Tenho uma ideia. Já sei! Que Pedro volte para completar os estudos. Que ideia besta! Ele quis dizer bestial, majestade. E assim foi feito. Logo uma carta chegava a Dom Pedro. Que absurdo! É um disparate! O que foi, Pedrinho? Meu pai quer que eu volte para Portugal para completar os estudos. Isso é só um pretexto para submeter o Brasil às vontades de Portugal. Exatamente! Isso é tão claro como 2 em 2 são 5. 4, meu marido. Talvez eu devesse retornar aos estudos. Mas o povo brasileiro não deixaria. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado de 8.000 pessoas do Rio de Janeiro, pedindo que ele fique no Brasil. Se é assim, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dom Pedro ficou! Ficou com quem? Com o Brasil, com o Brasil. Era dia 9 de janeiro de 1822. Em Portugal, a notícia da desobediência de Dom Pedro não é bem recebida. Raios! É sempre assim. A gente cria, troca as fraldas, dá um país e daqui a pouco eles querem a independência. Dom Pedro tratou logo de organizar um ministério, convocando José Bonifácio para ministro do Reino em Negócios Estrangeiros. Somente porque tem boas ideias. Obrigado, majestade. Vamos começar não aceitando as leis impostas pela coroa portuguesa. Quer ver minha caveira, não é? Em Portugal... O quê? Pedrinho está se saindo um belo de um abusado. Isso exige medidas enérgicas. Almirante! Sim, majestade.
Quero que vá ao Brasil e dê umas chineladas em Dom Pedro. Majestade, a situação exige medidas drásticas. Olho de rícino? Não, mande uma carta a Dom Pedro exigindo que volte imediatamente. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo quando chegaram ao Rio as mensagens do rei de Portugal. Senhores, serei breve. A coisa tá feia! Isto aqui é um absurdo. Eles querem nos tirar a liberdade. Mas ainda não somos livres. É mesmo? Já sei! Vamos mandar um e-mail para Dom Pedro avisando a situação. Bonifácio, em 1822 não existia e-mail. Fax, telefone, celular, WhatsApp. Escreve uma carta. Ah, boa ideia! Ao Correio do Paço, Paulo Bregaro foi dada a tarefa de entregar as notícias sem demora ao príncipe Dom Pedro. E a caminho de Santos, no alto da colina do Ipiranga, finalmente ele o avistou. Um riacho! Precisava ter um riacho aqui! 7 de setembro de 1822. Majestade! Tem uma carta da coroa, de Dona Leopoldina e de José Bonifácio. Traga até mim, rapaz. Eu não! Eu vou me molhar. Dá um jeito. A fisionomia de Dom Pedro ia se alterando enquanto lia as cartas, até transformar-se numa expressão de revolta. Portugal está nos tratando como criança. Laços fora, soldados. Nossas relações estão cortadas. Brasileiros, a nossa divisa adiante será... Puxa, por que uma hora importante como dessa não tem ninguém para pintar um quadro? Na verdade, muitos anos depois, o artista Pedro Américo pintaria esta famosa cena do Grito do Ipiranga. Agora vamos voltar à história. Independência ou morte! Morte. Tá, eu fico quieta. Logo, o Grito do Ipiranga ecoa pelo país. Independência ou morte! Sentindo-se inspirado pelo momento, Dom Pedro compôs o hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, vê contente, amante e gentil. No dia 18 de setembro são assinados os decretos que estabelecem a bandeira do Brasil independente. No dia 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado imperador constitucional do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Depois da aclamação, veio a coroação em 1º de dezembro, realizada com pompa na Capela Imperial. Finalmente o Brasil era um país livre. Um dia, isso vira república. Quieto, Deodoro. E fim! Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal!